Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, sabadão de futebol de Campeonato Brasileiro, voltando ao Campeonato Brasileiro Série A, que a Série B tá rolando há muito tempo, né? Mas aqui o foco hoje é Série A, e a gente vai falar desses jogos, são 4 jogos movimentando o sabadão. Tem clubes que não vão jogar na rodada, é o caso do Palmeiras, é o caso do Santos, o Fluminense também não enfrenta a equipe do Mirassol, mas temos Flamengo e São Paulo, nada mais nada menos do que o líder em campo contra o tricolor paulista, com um novo treinador, Hernan Crespo. E aí, será que o Crespo já vai ter algum impacto positivo, é claro, nesse jogo contra o líder Flamengo, showcrise no Flamengo, clima de showcrise. Vamos falar também de Internacional e Vitória no Beira-Rio. Quem observa assim o jogo, né? A Inter e Vitória, 2-0 Inter e tal. Na verdade, a situação do Internacional no Brasileirão é complicadíssima. Zona de rebaixamento. O Vitória tá logo acima, né? O Vitória tá fora do Z4. O Inter, é claro, quer vencer para sair dessa zona desconfortável que não tem nada a ver com o investimento que o Internacional fez nessas 2 janelas anteriores. E a gente vai falar do clássico Vasco e Botafogo em Brasília. Fechando a rodada, teremos jogaço, hein? Bahia e Atlético Mineiro, confrontos de equipes que estão lá em cima, querendo chegar no G4. Primeiro, palpitômetro. Vamos lá. Vocês que estão acompanhando esse vídeo do canal Dois Toques, a casa do futebol em tempo real, mesmo que veja depois, quero saber o seu palpite. Mas antes, agradecer a todos vocês, que o canal vem crescendo bastante. Faltam menos de 3.000 inscrições. Vamos lá, menos de 2.900 inscrições para a gente chegar aos 50.000 inscritos. Que marca fantástica, galera. Muito obrigado a todos vocês, independentemente do time para o qual você torça. Continue deixando o like, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com geral. Quero saber o seu palpite para Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo é um daqueles confrontos que, se você pega a tabela, você diz: Flamengo favorito, Flamengo vai ganhar. Mas ganha tranquilo, ganha fácil, tal. Mas o Flamengo está vivendo um momento de turbulência interna. O que era para ser um momento de fortalecimento interno, né, depois da campanha digna que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é claro que, mas saiu nas oitavas, o Fluminense saiu na semifinal. Pelo investimento, esperava-se muito mais do Flamengo do que do Fluminense. Enfim, o Flamengo topou num gigante, ficou fora. Mas tem coisa boa, né, pra gente falar, pelo menos teria, do time do Flamengo, de alguns jogadores como o Jorginho, que chegaram, mostraram serviço, pegaram a titularidade. Se vai render a longo prazo, a gente não sabe, né? Mas a verdade é que o Flamengo criou uma crise e hoje a gente tem o elenco insatisfeito com o Pedro, as regalias que o Pedro teria, e aí o Felipe Luiz é obrigado a tirar o Pedro de um jogo que seria muito bom para o Pedro, e o Flamengo já tem alguns desfalques naturais, o Flamengo já tem saídas de jogadores, enfim, ainda assim muito forte, ainda assim uma equipe com um elenco de muita qualidade. Você tem um time titular bom, você tem um banco de reservas forte. Ainda tem o Bruno Henrique jogando, não sei até quando, né? Só no Brasil que a gente tem isso, mas ainda tem o Bruno Henrique jogando, né? E do outro lado, um São Paulo que, se tivesse ainda com o Zubeldia, talvez nós disséssemos, o Flamengo é muito favorito. O Flamengo não deixa de ser favorito contra o São Paulo. Para mim, favoritíssimo, tá? Até porque o Flamengo cresce nesses momentos de crise. Mas o São Paulo tem um novo treinador, o Hernan Crespo, que é um cara de mentalidade pra lá de vencedora. Por onde passou foi campeão. Em todos os clubes por onde o Crespo passou, ele levantou taças. Inclusive no São Paulo, acabando com um jejum que durava muito tempo, um jejum incômodo no Morumbi. Segunda passagem de Hernan Crespo pelo tricolor paulista,
com um elenco que tem possibilidades, mas um elenco muito jovem, apesar de Lucas Moura, apesar de Oscar, é um elenco muito jovem. O São Paulo tem investido em preencher espaços com as contusões dos seus jogadores experientes, com essas crias de Cotia. Não vou dizer que está dando certo, não tá. Mas o São Paulo sempre é um time difícil de se enfrentar, é um time difícil de se bater. Pode ser uma nova história do São Paulo no Brasileirão, tá lá na parte de baixo, também não condiz com o que a gente vê o São Paulo fazer nos últimos anos, que é um campeonato para brigar por Libertadores, né? Também nada mais do que isso nos últimos anos. E se for pegar a camisa de São Paulo, realmente não condiz mesmo. Mas é um confronto equilibrado pela situação extracampo. Flamengo em ebulição, São Paulo tranquilo, mas tem a tabela chamando, né? Ó, se perder, pode estar na zona. E o Flamengo, líder do campeonato, quer igualar o número de jogos do Cruzeiro com 3 pontos a mais. Beleza? Flamengo é favorito para vocês? São Paulo pode surpreender? Quero ver os palpites. Bom, o segundo jogo é Internacional e Vitória. Como eu falei aqui no início, né? Logicamente, pega a camisa do Internacional, os jogadores do Internacional, e o Vitória enfrenta um momento... É inadmissível. Olha só, o planejamento de um time de Série A, de um time gigante na Bahia, um gigante do Nordeste, que já foi vice-campeão brasileiro em 1993, Vitória, já foi vice-campeão de Copa do Brasil em 2011. Você tem 30 dias para tomar decisões. Aí, faltando 4 dias para a estreia do Campeonato Brasileiro, demite-se o treinador. É inacreditável. Demite-se o treinador. Faltando 4 dias para a reestreia no Campeonato Brasileiro. O treinador era o Thiago Carpini, que no ano passado livrou o Vitória do rebaixamento e ainda colocou na Sul-Americana. Livrou o Vitória. E aí o Vitória fez feio na Sul-Americana, né? No Campeonato Brasileiro está com pontuação de Z4, só está fora pelos critérios de desempate e vai enfrentar um rival direto. O Internacional é o primeiro ali, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Só que é um jogo de complexidade muito alta. Aí o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste para o Confiança, Sergipe, e pronto, demite-se o treinador para recomeçar um trabalho sem tempo de recomeço. Fábio Carille é o novo treinador de Vitória. Olha, é simplesmente inacreditável o amadorismo que impera ainda em algumas equipes no futebol brasileiro. Aí vai ser difícil não cair, né? Vai ser difícil não cair. E o Fábio Carille vai ser aquele responsável por não permitir que o Vitória caia, não permitir que o Vitória tome gols. É um treinador focado muito na parte defensiva. Vai tentar buscar o empate, né? O empate, pelo menos, mantém o Internacional abaixo do Vitória. Agora, o Inter, com o Roger Machado, vai tentar restabelecer o clima de euforia conquistado após a façanha na Libertadores da América com o primeiro lugar, né? O Inter conseguiu 2 resultados importantíssimos nas 2 rodadas finais da Libertadores. Passou como primeiro colocado, vai pegar o Flamengo na Libertadores, mas o Inter precisa realmente se reencontrar com a sua torcida num clima ameno, de paz, de confiança, porque zona de rebaixamento também não combina com esse time do Inter. Terceiro jogo é o clássico Vasco e Botafogo. Mesma coisa, né? Você olha para as 2 equipes, você olha para a classificação, você olha para o que foi Botafogo e Vasco nos últimos anos, para o que foram Botafogo e Vasco nos últimos anos, e você crava. Não, o jogo é onde? Em Brasília? Campo neutro? Vitória do Botafogo. Simples. O Vasco tem sido aí o time do Rio de Janeiro que não prospera, que não ganha, que não empolga, que não ganha títulos, que não conquista mais torcedores e tal. Só que o Botafogo, mesmo depois de surpreender na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele se desfez de jogadores muito importantes, principalmente do Igor Jesus, que é a referência técnica ofensiva desse time do Botafogo. Igor Jesus e Jair foram para o futebol inglês, o Botafogo já tem as suas reposições, o Caio Fernando, enquanto o Bastos, que é o titular, não se recupera de lesão, o Caio Fernando, que veio da Rússia,
vai atuar no lado direito, jogando ao lado do Barbosa. E o Arthur Cabral, maior artilheiro do futebol europeu, maior brasileiro artilheiro do futebol europeu, em atividade, é o Arthur Cabral. Vai repetir esse retrospecto de fazer gols, tem mais de 100 gols no futebol europeu, com camisas diferentes, vai repetir esse bom retrospecto com a camisa do Botafogo? É o que o torcedor espera, é o que a nova comissão técnica espera. Então você tem um Botafogo com expectativas positivas, mas muitas incertezas. E o Vasco, que veio de uma vitória boa sobre o São Paulo no Morumbi, um 3-1, até surpreendente, porque a gente pensa em São Paulo e Vasco no Morumbi, é sempre vitória de São Paulo. E o Vasco do Fernando Diniz parece apresentar uma nova face. Não vai ser aquele time medroso, não vai ser aquele time com ar de vamos tentar empatar para não perder, né? Muitas vezes a gente viu no Vasco da Gama anterior. Então o Fernando Diniz traz sempre essa proposta de ser dominador, de jogar o jogo, o toque de bola sem dar chutão. É claro que se esbarra na limitação do time do Vasco, né? Você vê o elenco do Vasco, é um elenco muito limitado. Mas eu também, assim como Inter e Vitória, eu também não me deixo iludir pela posição na tabela. Porque não é o mesmo Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain, por exemplo, né? É um Botafogo modificado, desde a comissão técnica até o seu centroavante. E o Vasco é o time que vem treinando junto há 30 dias. Então talvez isso faça diferença. Talvez a qualidade técnica muito maior do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da América, possa sobressair. Mas clássico é clássico, a gente sabe que qualquer resultado é possível, né? Vocês acham Botafogo favorito? Vasco favorito? Enfim, quero ler aí os recados de vocês, as mensagens de vocês. E por fim, o jogo bem equilibrado, talvez o mais equilibrado de todos eles, que é Bahia e Atlético Mineiro. Porque são equipes que estão coladas na tabela, né? É claro que Internacional e Vitória também são equipes que estão literalmente coladas na tabela, mas é um confronto de Z4. Bahia e Atlético Mineiro é um confronto de possível G4. Bahia na quinta colocação, o Galo mais atrás, todos querendo alçar voos maiores nesse campeonato brasileiro. Bahia vejo como favorito, tá? Atlético Mineiro tem um bom time, tá engrenando, mas ainda assim vejo o Bahia com mais futebol, um time mais com um futebol mais moderno, com um futebol mais ofensivo, mais propositivo, mais bonito de se ver jogar. O Galo é um time muito pragmático, muito burocrático, né? Eu acho que a beleza vai vencer a burocracia e eu acho que o Bahia é bem favorito para esse confronto contra o Galo, que conquistou 2 vitórias nos últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro há muito tempo, há 30 dias. O Brasileiro ficou parado. Vamos ver quem retoma melhor a largada, tá certo? E aí, para vocês, quem é favorito? Enfim, claro que a gente volta depois analisando a rodada de sábado aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.